Olá, senhoras e senhores do Badi, tudo bem? Aqui quem fala é Kevin e sim, tem BTS de novo aqui no canal. Os meninos lançaram agora, no dia 20 de novembro, o MV da música Life Goes On, que é a faixa principal do novo álbum do grupo B. E assim como já esperávamos, o BTS segue explorando ainda mais o seu lado introspectivo e de autorreflexão, como já tínhamos visto em outros trabalhos do grupo, só que dessa vez com ainda mais intensidade, já que este é o álbum com maior participação dos integrantes do BTS, seja na composição, na produção ou até mesmo nos MVs, como a gente já viu o Jungkook creditado na direção de Life Goes On, e fica até difícil de saber de onde é que esses caras tiram tanto talento. E parece até mesmo que o BTS ouviu essa minha dúvida e resolveram eles mesmos revelarem as suas origens. E eu vou confessar um negócio a vocês. Se eu soubesse dessa história deles antes de conhecer os caras, eu diria que talvez alguns deles nunca teriam alcançado esse sucesso que eles têm hoje em dia. Mas antes de mais nada, curte o vídeo, se inscreve no canal e vem fazer parte da nossa galerinha. Essas histórias escondidas do BTS vieram à tona no dia 12 de novembro, quando o grupo concedeu uma entrevista exclusiva ao The Wall Street Journal, um dos maiores jornais norte-americanos existentes. Nessa entrevista, o BTS havia sido perguntado, dentre outros assuntos, sobre a sua história até se encontrarem de fato como BTS e como haviam chegado nesta fase tão impressionante de suas carreiras, revelando inclusive detalhes bastante impressionantes sobre suas famílias e os seus projetos pré-debut. E sinceramente, se alguém me perguntasse sobre essas histórias antes de eu ler essa matéria, eu não chegaria nem perto de acertar pelo que esses caras tinham passado ou o que eles poderiam fazer caso não se tornassem o BTS que a gente conhece hoje em dia. E começando logo pelo chefão, vamos falar do líder Namjoon, também conhecido como RM, Rap Monster para os mais antigos, ou Real Me para quem conheceu o BTS nessa nova fase da carreira deles. Desde que conhecemos o BTS, sabíamos que o Namjoon era reconhecido como um gênio do grupo, não só pelas composições, mas por obter a incrível nota de 148 no teste de QI. Lembrando que se você tirar qualquer resultado acima de 120, você já é considerado um gênio. Segundo o próprio Namjoon, enquanto vivia em Ilsan, a cidade onde o idol havia morado na adolescência, ele havia considerado a possibilidade de ser jornalista, apesar de ter passado no vestibular para o curso de engenharia. Ele ainda disse na entrevista que compôs a sua primeira música em 2007, quando tinha entre 12 e 13 anos, mas que apesar de ser considerado esse gênio do QI, ele considera a primeira letra que escreveu um desastre, brincando que nem sabia se de fato havia escrito aquilo em coreano mesmo. Outro membro do BTS, o Suga, que também é reconhecido como um grande compositor do grupo, confessa que também teria o mesmo interesse do Namjoon em seguir a carreira de jornalismo. E a coincidência com a história do Namjoon fica ainda maior quando August D relata que também havia começado a compor na adolescência, tendo sua primeira música escrita quando ele tinha apenas 13 anos de idade. Suga relata também que na sua família não havia nenhum parente que estivesse ligado ao lado artístico e que na época em que havia optado pela carreira de jornalista, Yoongi teria inclusive recebido apoio de seu pai para seguir o jornalismo, só que graças a Deus o lado musical falou mais forte. E seguindo agora para o membro mais velho do grupo, o Jin, a primeira coisa que vem à mente da maioria quando se fala em Jin é, sem sombra de dúvidas, Hello, my name is Jin. I'm worldwide handsome, you know? Além disso, a imagem de Jin já estava associada naturalmente à de um homem de negócios, apesar do membro ter se formado originalmente em artes cênicas na Universidade Konkuk. Entretanto, nessa entrevista, Jin faz questão de explicar justamente a razão para essas duas imagens. Na verdade, a família de Jin de fato possui vários empreendimentos na cidade coreana de Gwanchon e por isso todos são bons oradores, o que tem tudo a ver justamente com seu interesse e suas habilidades para atuação. E mudando agora de Gwanchon para Gwangju, nós vamos falar da nossa esperança, J-Hope. E algo difícil de se imaginar é que o main dancer do BTS poderia nem fazer dança caso ele seguisse os passos de seus pais. Na entrevista, ao falar de seus pais, J-Hope define sua mãe como uma mulher obstinada que dirigia um cybercafé e que seu pai era um professor de literatura bastante rigoroso, como apontado até mesmo pelo próprio Jin. E mesmo apesar de ter essa herança mais artística do lado do pai, Hoseok afirma que não sabia bem ao certo de onde a vontade de dançar havia surgido, o que não o impediu de imaginar que poderia ter um futuro na dança um dia. E falando em dança, eu acho que um dos relatos mais curiosos do BTS foi com certeza o do Jimin. Como já era conhecido do grande público, Jimin fazia dança contemporânea antes de ingressar como trainee da Big Hit, como até mesmo a gente consegue ver em alguns vídeos espalhados pela internet com essas performances dele. Mas você sabia que o Jimin, ao invés de ter ingressado na Big Hit, ele poderia ter ingressado nos tribunais?
Isso porque, de acordo com o que o idol revelou na matéria, o pai do Jimin afirmava que o pequeno Park Jimin havia nascido para ser um promotor de justiça. E mais, como Jimin já apresentava um bom porte físico desde a infância, o próprio idol havia considerado a possibilidade de seguir a carreira como um policial combatendo os crimes das ruas de Busan, mas acabou optando por dançar profissionalmente e o resto é a história que a gente conhece hoje em dia. Já no caso de Kim Tae-yeon, também conhecido mundialmente como V, a genética artística parecia ser um pouco mais aflorada. Ao contrário do seu conterrâneo Suga, já que ambos são da cidade de Daegu, V já possuía alguns artistas na família, incluindo seu pai, que já havia projetado uma vida como alguém famoso e possuindo vários talentos, sendo confirmado pelo próprio Jin, que o considerava super talentoso. E apesar de o V não ter relatado isso na entrevista, é amplamente divulgado que o Taeyang havia vivido a sua infância e pré-adolescência na fazenda de seus avós, e da mesma forma que ele sentiu que também poderia se tornar um agricultor antes de se interessar pelo lado artístico. E finalizando a nossa lista, não poderíamos deixar de falar do Golden Maknae, Jeon Jungkook, que já via a carreira artística como algo realmente possível desde a sua infância. Enquanto morava em Busan, sua cidade natal, e ainda nem havia feito testes para trainee da Big Hit Entertainment, Jungkook já era cercado por pessoas interessadas em arte. Segundo o cantor, seus pais gostavam muito de cantar, e é daí que nós supomos que o idol tenha puxado o timbre macio e poderoso característico. Além disso, como já mostrava ser talentoso em diversas áreas diferentes, Jungkook também era bom nos desenhos, o que pode ter vindo do seu irmão mais velho, que de fato é um ilustrador profissional. E aí, tá surpreso com esses segredos dos meninos do BTS que poderiam ter feito coisas muito diferentes caso não fossem idols? Então comenta aqui embaixo se você sabia disso tudo ou mais algumas curiosidades interessantes sobre o grupo pra galera saber, né? Segue a gente no Instagram, curte o vídeo e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.